na minha fala, talvez eu vá ressaltar uma coisa importante, que é o que significa o reconhecimento facial e que estamos ignorando. É uma infraestrutura de identidade. Se a gente se lembrar da década de 30, a gente começou o sistema de registro civil a partir de um registro de pessoas criminais. Não é à toa que os serviços nos estados de RG estão na Secretaria de Segurança Pública, com exceção no Rio de Janeiro. Então, pensar em reconhecimento facial, que seria muito importante para a segurança, e é essencial para pensar também nessa infraestrutura da identidade, e isso está diretamente relacionado à cidadania. Meu nome é Fábio Steibel, eu sou o diretor executivo do ITS Rio. Nós temos um profundo conhecimento sobre Marco Civil, LGPD e outros, e também aplicativos. Eu sou afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard, e no Fórum Econômico Mundial eu participo do Fórum sobre Tecnologias e Direitos Humanos. Eu vou trazer 4 pontos. O primeiro deles é a diferença entre reconhecimento facial e identificação facial. E como eu tenho pouco tempo, eu vou pedir a permissão para usar algumas coisas do universo pop, porque podem facilitar a interpretação do que está sendo falado aqui, mas a fala é muito séria. Eu sou comumente confundido com o padre Fábio de Mello. Eu não acho que o padre Fábio de Mello é confundido comigo, mas chegam para mim e falam que eu pareço o padre Fábio de Mello. E nisso tem algo muito importante sobre identificação e reconhecimento. A primeira tarefa que um computador tem que fazer sobre reconhecimento é identificar que há uma face ali. E nesse caso, ele provavelmente vai conseguir identificar fácil. A segunda coisa é que ele deve identificar de quem é essa face. E esse processo de identificação envolve um processo de você ver a minha biografia, nome dos meus pais, da onde eu nasci, identidade, ano que eu nasci, minha biometria, algo desse cadastro que se une ao meu corpo. Antes era digital do dedo, agora é a face, pode ser o reconhecimento facial, e um número único. Portanto, a gente pode ser confundido com o Fábio de Mello, mas em nenhum momento nós temos a mesma identidade, embora um computador possa facilmente comparar os dois e achar que a gente é a mesma pessoa. Segundo fato é que, sem inteligência artificial, não há reconhecimento facial. Há mais ou menos 7 anos atrás, desistiram de fazer um sistema de reconhecimento facial que pensasse faces como a gente. Você ensina o que são olhos, bocas, ouvidos, e aí o computador vai procurar. Esse sistema ele não é eficiente. Hoje você usa redes neurais que vão pensar o que é uma face completamente diferente. Se você olhar abaixo, você tem 2 coisas que eram desafios para um sistema antigo. O primeiro são coisas que parecem uma face, mas não são. E o segundo são faces que não são humanas, são outras coisas. Hoje isso não acontece mais. A capacidade do computador identificar o que é uma face é alta. Entretanto, o uso de inteligência artificial cria um outro problema de transparência. Como saber se o computador não está fazendo um erro nesse processo? Diversas pesquisas apontam que a taxa de falso positivo em sistemas de reconhecimento facial chega a ser de 92%. Eu estou falando que 9 em 10 vezes que me identificarem, eu serei um falso positivo. Isso é, para fins de segurança pública, um tremendo uso escasso de recurso para 9 em 10 vezes encontrar alguém que se está buscando. O resultado disso é que em situações controladas, como no controle de passaporte, a taxa é alta. Numa rua, num carnaval, a taxa é baixa. Porque existem muitas coisas que interferem nisso. Eu vou então dar o exemplo. Eu estava fazendo pós-doc em Macau e nessa época estava passando o Homem de Ferro. Os chineses me paravam na rua para tirar foto, tendo certeza que eu era o Homem de Ferro, o ator. Na verdade, o que está colocado aí é um algoritmo humano, onde, para um chinês asiático identificar alguém europeu, há uma baixa precisão. Da mesma forma que quando a gente enxerga asiáticos, a gente tem uma baixa precisão. A precisão do reconhecimento facial é baixa, e a não ser que hajam condições muito específicas, ela não tem resultados bons. Vamos então entender o segundo ponto, que é a diferença entre a sua digital e a sua face. De uma forma ou de outra, os dois são sistemas biométricos de identificação. A sua identidade digital, entretanto, ela é fixa e não muda, muito diferente da sua face. Então a sua face, ela muda constantemente, o erro é grande. De qualquer jeito, você nunca mede toda a sua digital nem toda a sua face. Você faz um string, você faz uma sequência alfanumérica que identifica uma singularidade sua. No caso da identidade digital, você pode pegar alguns dedos e fazer. Você até poderia usar a identidade inteira, mas isso seria uma perda de recursos. No caso da identidade facial, você vai ter que fazer esta string e ela é contextual. Portanto, ela não é única, ela é gerada a partir de um banco de dados. O reconhecimento facial sendo contextual, a não ser que você tenha condições estabelecidas, a taxa de erro sobe.
Então, ali eu coloquei Britney Spears. Em diferentes faces da vida, ela terá diferentes pesos, diferentes medidas, e isso causa uma dificuldade a mais para o sistema de reconhecimento facial. Passando, então, por alguns bons e maus usos que podem ser feitos disso. Eu trago ali o caso da Bahia de Salvador, da identificação. A impressão que eu tenho é de que a gente deveria ter um debate muito informado sobre a taxa de acerto desse sistema, porque, em geral, a iniciativa privada não conseguiria fazer nessas condições um acerto tão grande. O que eu acho mais provável é que havia uma situação suspeita e aí, com base numa foto do vídeo, foi feita a identificação. Sem discutir as taxas de erro envolvidas e sem discutir de onde vem essa base, é improvável que esse sistema utilizado em larga escala, em sistema aberto, tenha uma taxa de acerto boa. No segundo vídeo, eu estava em fevereiro, na World Mobile Congress, e eu utilizei uma faixa de pedestre que fazia o reconhecimento facial da minha face. É extremamente fácil de você identificar uma face nesse cenário. Entretanto, é extremamente difícil fazer desse reconhecimento uma identificação, saber que sou eu. Primeiro, que eles não tinham nenhuma base de identidade minha. Segundo, que provavelmente o governo chinês, que usa esse sistema em larga escala, o que ele faz é que ele faz um cruzamento com o seu celular. Sabendo que em determinadas torres, em determinadas áreas, existe um celular que pertence a uma pessoa com esse registro, você reduz o número de pessoas e aí você consegue fazer do reconhecimento a identificação. E o terceiro eu considero um bom uso, que é o que a Receita está fazendo nos aeroportos, onde você tem, através da foto do passaporte, que é um ambiente controlado, de um dado que pode ser obtido facilmente, dentro de um framework legal correto, uma identificação de pessoas que você vai fazer uma triagem maior para fazer uma investigação se você está, daqui a pouco, fazendo um comércio ilegal, uma entrada ilegal de alimentos ou de outras coisas. Segundo ponto é quem controla esse RG, esse facial string seu. Porque, num sistema de segurança, é essencial de que nossa identidade seja bem guardada. Eu trago, então, o caso do Grindr. O Grindr é um aplicativo tipo Tinder para relações de mesmo sexo. O Grindr foi adquirido por uma empresa chinesa. E aí, toda a base de dados que você tem lá foi passada para outro país. O uso original do Grindr era fazer pessoas do mesmo sexo se encontrarem. Existem informações sensíveis lá, como HIV, que foram declaradas pelas pessoas. Esse dado agora está à disposição de um outro marco regulatório de um outro país. Ao fazer acordos para utilizar reconhecimento facial, é essencial nós considerarmos para quem esses dados estão sendo coletados e para quem está criando esse know-how de como interpretar faces brasileiras. E aí é um desafio para o SERPRO, que controla muitos desses dados biométricos e utiliza ele em diferentes modelos de negócio, ser controlado, vigiado, mas também fomentado a fazer bom uso desses dados. Por fim, meu último ponto é a questão da identificação e da cidadania. Se há um uso para a segurança pública, eu acho que há, e ele deve ser fomentado, a base dessa discussão, que a gente vai ver daqui a 10 a 15 anos, é uma discussão sobre identidade. Esse daí é um slide que nos lembra a importância do reconhecimento facial para outras deduções. Esse é um algoritmo da Microsoft que identifica a idade. Através de uma face, eu posso saber a idade, o sexo, o gênero, a identificação sexual e vários outros dados que existem. Detalhe, a máquina que a Microsoft fez identificou a idade do Bill Gates errados. O Bill Gates tem 59 anos e não 77. E esse erro mostra quão difícil é e quão grande a taxa de erro em fazer deduções por máquinas de reconhecimento facial. A dificuldade, né? A segunda coisa, que talvez não seja um debate para agora, mas eu acho que está implícito, porque eu acho que o marco regulatório do reconhecimento facial para a segurança é muito importante. Mas a gente tem uma tendência no Brasil de criar uma cidadania de primeira classe e de segunda classe. Porque sem identidade você não consegue acessar o governo. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público está investigando que até 30% das vagas de escolas estão ociosas porque foi feita obrigatória a identificação pela internet. Está sendo investigado. Mas o fato de você colocar uma identificação pela internet para uma população que 40% está desconectada, ainda mais de escola pública, significa que você está criando uma barreira do cidadão entrar no Estado e uma barreira para o Estado prestar atenção àquele cidadão. É uma solução diferente que tem na Estônia, por exemplo, onde 98% dos serviços são acessados pelo cidadão usando um celular. E isso envolve não reconhecimento facial, mas sim uma infraestrutura muito interessante de arquitetura e também o uso do celular, onde a questão da telecomunicação se torna central.
Eu finalizo, então, a fala com esses 4 pontos centrais: a diferença entre reconhecimento e identidade, a diferença entre o que a gente espera de uma identidade do seu dedo, uma identidade facial, alguns bons usos que eu acho que podem ser mais reduzidos em termos de escopo, utilização e não amplos, e, por fim, a lembrança de que isso está profundamente ligado à identidade e ao acesso do cidadão ao Estado. Muito obrigado.